Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Monteiro. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 14 e item 18. Nós estudamos na semana passada, Kardec ele faz uma comparação de que é como se nós funcionássemos como esponjas, né? Nós vamos assimilar essas correntes fluídicas salutares ou viciadas de acordo com o nosso próprio pensamento também, a nossa vontade, a nossa vibração, a nossa sintonia, o ambiente que nós estamos inseridos. E essa assimilação fluídica ela vai ser capitaneada pelo nosso perispírito e repassado ao nosso organismo físico. Da mesma maneira que nós também vamos doar o nosso fluido. Se a gente estiver ali com um fluido deletério, com um fluido viciado, a gente vai impregnar também pelo nosso pensamento. É porque o nosso pensamento é que ele vai dar qualidade ao nosso fluido. Se a gente tiver com um pensamento negativo, com amargura, com raiva, desejo de vingança e outros sentimentos menos confortáveis, a gente vai contribuir para um ambiente pesado, para um ambiente mais tenso. Então, continua aqui Kardec. Os meios onde predominam os maus espíritos são assim impregnados de maus fluidos. E aí a importância, digo eu agora, de nós sabermos os locais que nós estamos frequentando. Continua Kardec. Serão assim impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais. Por isso que ele diz que é uma esponja que vai absorver. Tal como se absorve os miasmas pestilenciais pelos poros do corpo. Da mesma forma que nós podemos assimilar uma sujeira, uma bactéria, seja lá o que for, pelo nosso organismo físico. O mesmo ocorre, agora já no item 19, em uma reunião de encarnados. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. O pensamento agindo sobre os fluidos, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, em realidade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, nós podemos imaginar aqui essa troca desse pensamento, essa reunião, esse foco de radiação de pensamentos diversos, como as diversas emissoras de televisão e de rádio que nós possuímos. Quantas emissoras, quantos sinais, canais televisivos nós possuímos e que há essa troca incessante dessa corrente, dessa onda sonora? Porque o nosso pensamento, ele funciona como se fosse uma onda sonora. Eu vou emitir esse pensamento daqui e quem estiver nessa faixa de vibração vai assimilar essa minha corrente do meu pensamento. Nas transmissões radiofônicas, televisivas, via de regra nós temos um aparelho receptor e da outra ponta existe um aparelho emissor dessa onda sonora, desse sinal. Nós temos aqui nas TVs a cabo o decoder, né, que vai receber esse sinal e vai transformar isso numa imagem para nós. Da mesma forma, as estações de rádio, as antenas, a Rádio Rio de Janeiro emite uma onda sonora
e você aí no seu receptor vai captar, ou seja, pela internet, ou seja, pelo seu smartphone, enfim, ou pelo seu radinho AM, você de alguma maneira vai captar o som da Rádio Rio de Janeiro. E essa forma de captação, ela depende exclusivamente de sintonia. Se nós não sintonizarmos lá no 1400 AM, a gente não vai receber o som da Rádio Rio de Janeiro. Precisa haver uma sintonia, um aparelho adequado e que ele permita que haja sintonia, que a gente consiga sintonizar no 1400 AM. Da mesma forma, os nossos pensamentos também, eles têm que estar de uma maneira adequada e condicionada para que a gente possa sintonizar outras correntes fluídicas salutares que vão promover saúde e ajuda para nós. É daí que o Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser e do Destino, As Potências da Alma, na terceira parte, item 24, esse livro é uma publicação do Centro Espírita Leon Denis, da editora Celde, e o Leon Denis, ele traz uma importância muito grande de nós fazermos a reforma do nosso caráter através da disciplina do nosso pensamento. Então, aqui o Kardec está falando dessa questão das ondas sonoras do nosso pensamento e a importância de nós impregnarmos uma vontade boa nesse pensamento. Ele vai surgir de uma vontade, ou boa ou ruim. O nosso esforço aqui, o nosso sacrifício é para que essa vontade seja boa, para que a gente possa sintonizar com bons espíritos. Então, aqui no livro As Potências, no capítulo sobre as potências da alma, no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, ele vai dizer que, com frequência, nós, encarnados ou desencarnados, concentramos os nossos pensamentos para conduzi-los pela vontade, é ela que vai conduzir os nossos pensamentos ao ideal sonhado. Meditemos sobre ele diariamente em uma hora escolhida, ou seja, esse nosso ideal. Então, de tanta gente pensar de uma forma positiva, isso em algum momento vai se acontecer. Então, ele continua dando um passo a passo aqui para que nós tenhamos essa possibilidade de condicionar esse pensamento para que a gente possa atingir aquele objetivo almejado, né? E o Leon Denis, ele vai falando sobre isso, ele diz até o momento que é mais propício, e a gente sabe que o momento é aquele mais adequado a nós, mas que a gente faça esse planejamento para meditar naquilo que a gente quer, para que a gente possa, através desse pensamento, de se esforçar naquilo ali, conseguir colocar em prática o que a gente pretende, o nosso objetivo e o nosso sonho. E aí ele vai encerrar, né? Porque ele diz que através da prece e da meditação, a alma empreende mais facilmente sua impulsão a essas alturas. Então, se eu quero muito vencer um vício, se eu quero muito vencer uma paixão, se eu quero muito ter uma vida diferente para mim, eu vou ter que fazer esse esforço. Algumas pessoas já conseguem isso de uma forma mais fácil, mais tranquila. Mas, via de regra, nós vamos ter que nos esforçar para, nesse trabalho de meditação, de prece e de oração, a gente consiga ali condicionar o nosso pensamento, a nossa existência, numa prática mais adequada. E aí, Leon Denis vai finalizar esse item, o item 24, aliás, esse parágrafo aqui do item 24, dizendo: cada alma pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas paisagens mais encantadoras, e na casa mais pobre, na morada mais miserável, as janelas em direção a Deus e ao infinito.
Então, que frase interessante, né? Cada alma, cada espírito pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas passagens mais encantadoras. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o item 14 da obra A Gênese, os Fluidos. Então, continuando aqui, né? Kardec vai dizer no item 18 não, agora no item 19, em que ele diz que os pensamentos, né, que as assembleias é um foco de radiação de pensamentos diversos, e é importante quando nós estamos nessas assembleias, quando Kardec fala aqui de reunião de encarnados, não é basicamente uma reunião programada, um evento. Você pode estar reunido, e essa reunião física, né, não necessariamente ligada ali por alguma necessidade ou por algum pensamento, dentro de um ônibus, dentro do metrô, enfim, dentro de um coletivo. E qual vai ser ali a disciplina do seu pensamento? Como você vai condicionar o seu pensamento para que naquele ambiente você, além de emanar bons fluidos, você também vai entrar em sintonia com o benfeitor espiritual nesse sentido. Talvez isso possa ser aí interessante, né? Interessante a gente ter essa condição, ter essa informação. Então, é um foco de radiação dos pensamentos diversos. Continua Kardec, uma assembleia como uma orquestra, e aí a gente vai ter que ver, né, se eu estou sintonizado ou não naquela assembleia, naquela reunião, isso é importante. Um coro de pensamentos onde cada um emite a sua nota. Então, quem estiver desafinado vai realmente complicar a situação ali daquela assembleia, cuja impressão cada um recebe através do sentido espiritual, como num coro musical, em que cada um recebe a impressão dos seus sons através do sentido da audição. Entretanto, do mesmo modo que há irradiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também existem pensamentos harmoniosos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se o conjunto é discordante, a impressão é desagradável. Como realmente os exemplos que Kardec dá são brilhantíssimos, que ele vai dizer que isso é como se fosse uma orquestra sinfônica, em que cada pensamento ele pode simbolizar uma nota, um acorde, um instrumento, e aquele que estiver em desacordo, desafinado, ele vai causar um som ruim, e muitas vezes vai prejudicar até aquela apresentação. Da mesma forma, nós, com o nosso pensamento, funcionamos dessa maneira. Dessa maneira, assim, em relação à nossa existência, se nós ali estamos dentro de uma reunião, e aí nessa reunião, assim, nós vamos ter esses dois objetivos, né? Essas duas situações. Primeiro, que você está num ambiente ali público. Você não necessariamente está ligado àquelas pessoas ali para uma reunião, mas todos nós estamos trocando as impressões pelo pensamento. E dependendo de como estiver os nossos pensamentos, se nós estamos com aquele pensamento ali para colaborar naquele ambiente público, um pensamento pacificado, um ambiente controlado, um pensamento controlado, salutar, harmonioso. Então nós vamos emanar esses eflúvios, essa corrente fluídica, e vamos impregnar de saúde aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é perfeitamente possível, e os médiuns passistas, eles acabam atuando assim, dessa maneira, uma vontade de curar
aquela pessoa que está ali recebendo aquele passe, que muitas vezes nós não sabemos nem qual é a dificuldade dela, mas o médium está ali, naquela reunião, concentrado com aquela pessoa, para que ela possa receber as melhores energias possíveis e sair dali com as suas questões, se não resolvidas, mas bem encaminhadas, bem amparadas. E cada casa vai ter realmente a sua situação, mas então o médium está ali, preparado. Há uma entidade, um espírito desencarnado que está auxiliando ali aquele trabalho. Então ele vai pela vontade, naquela reunião, impregnar aquela pessoa de bons fluidos através do passe de cura para que ela possa se recuperar. E aí ele coloca, né? Essa é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se dali reconfortado, uma vez que somos impregnados de eflúvios salutares. Então, vamos imaginar quando nós vamos realmente aos passes, nas reuniões públicas, o passe depois, se nós estivermos ali concentrados em quem vai dar o passe, quem vai ser a pessoa, tudo bonitinho, tudo direitinho, nós estamos colaborando para que aquele passista aquele passista possa promover aquele médium de passes, né? Não de passista, senão a gente vai pensar em escola de samba, e é uma questão semântica, mas aquele médium que doa os seus fluidos, que faz a aplicação ali, ele vai estar colaborando através do seu pensamento, através da sua vontade, de ajudar, de curar. Da mesma forma que o paciente, aquela pessoa que estaria recebendo, ele também está focado na sua cura. Então, há uma corrente de ideias que facilitam com que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Então, amigo ouvinte, aqui no último parágrafo do item 29, Kardec ele vai dizer: esta é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se dali reconfortado, uma vez que somos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Então, Kardec, aqui no capítulo 14 da obra Gênese, em Os Fluidos, aqui no item 19, ele está encerrando aqui esse item 19, falando nesse primeiro momento desses ambientes em que nós nos sentimos à vontade, porque via de regra estamos ali reunidos com pessoas que nos são simpáticas, fazendo coisas que nos são agradáveis. E isso pode se dar em várias esferas da sociedade, nas religiões, nas profissões, no lazer, nos locais que nós gostamos de frequentar. Então, se aquela pessoa gosta de determinado tipo de atividade, ela vai se reunir com pessoas que têm esse mesmo gosto, esse mesmo tipo de lazer, que têm preferência por esse mesmo tipo de lazer, e, a partir daí, se reúnem e formam ali, naquele grupo, uma conexão, criam uma sintonia, uma vibração de acordo ali com aquele gosto de cada uma. E é por isso que Kardec vai dizer que as pessoas acabam se sentindo à vontade neste ambiente. Então é um grupo de coletivos em que, a partir do momento
em que eles se reúnem ali de acordo com a sua afinidade, esse grupo coletivo é como se ele formasse uma individualidade coletiva, porque apesar de serem várias pessoas que estão ali reunidas, essas pessoas estão reunidas pelo mesmo propósito, por um objetivo único, por uma afinidade que as unem, e por isso elas formam esse coletivo único, né? Tem esse mesmo propósito. Então, apesar de serem várias pessoas, eles acabam ali por formar uma única, como se fosse um único ente. Nós vemos isso também muito nas reuniões espíritas, que as pessoas ali estão reunidas, cada uma no seu propósito, né? Mas elas têm um objetivo central, um objetivo único. Toda vez que, por mais que várias pessoas estejam assim reunidas, elas acabam criando, estão ligadas pelo pensamento, se conectam pelo pensamento de acordo ali com a sua vontade e com o seu gosto, com a sua preferência naquela atividade. Vemos muito isso realmente, essa concentração, né? Nós vemos até nas reuniões mediúnicas, nas reuniões públicas das casas espíritas e das demais religiões também. Em contrapartida, já aqui no final do item, Kardec ele vai dizer que, desse modo, diz Kardec, também podemos explicar a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta em um meio antipático, onde pensamentos malévolos provocam como que correntes de um ar nauseabundo. Então vamos imaginar que nós estamos em um local em que a gente não tem a menor afinidade com aquele ambiente, com o que ali está acontecendo, com o que as pessoas estão conversando ou fazendo. Então nós acabamos por bloquear as energias, por nos sentirmos mal, cria realmente o mal-estar, porque a gente não tem reciprocidade nenhuma de pensamento, de comportamento, de gesto, de relação, de união. Então a gente não forma, é como se a gente tivesse um estranho no ninho. Nós não estamos fazendo parte daquele grande coletivo porque não temos um mínimo de afinidade ali com o que está acontecendo. E isso vai realmente nos dar um mal-estar, uma vontade, né, a ansiedade que Kardec coloca aqui, é a vontade da gente sair daquele local. Então, isso acontece muitas vezes quando nós estamos num ambiente que, citamos aqui, por exemplo, um ambiente de lazer, né? Você está ali naquele ambiente, está tocando uma música que você não gosta, música alta, as pessoas estão conversando um assunto que você não tem o menor interesse naquilo, então aquilo cria uma repulsa. Você sente, nossa, não quero estar aqui, quero ir embora. É essa ansiedade que a gente sente, que Kardec se refere aqui. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra.
Eu sou Nádia do Couto Vale e nós continuamos a estudar esta obra que trata exatamente dos princípios da justiça de Deus para com todos os seus filhos, inclusive os que estejam transviados, afastados da lei por força do uso que estão fazendo de seu livre-arbítrio. A doutrina espírita não condena esses filhos de Deus, nossos irmãos, que estejam fora da trilha que nos conduz a Deus. Na verdade, essa condenação eterna vige no caso de algumas vertentes religiosas, não é o caso do Espiritismo, porque não há essa condenação ou essa pena eterna. Alguns chamam essas criaturas afastadas da lei de Deus, filhos de Deus afastados da lei do Pai, alguns os chamam de demônios, mas serão anjos, porque são anjos em potência, estão apenas fazendo um uso inadequado, digamos assim, do seu livre-arbítrio, lembrando que o livre-arbítrio, a liberdade, é a outorga de Deus por sobre todos os seus filhos, que somos nós, e nós temos então a responsabilidade, na justa proporção da liberdade que estejamos tendo por força da lei divina. Algumas correntes teológicas raciocinam na contramão desse raciocínio lógico e misericordioso. Acham que foram anjos e agora são demônios, e para sempre. Já vimos que esta não é a postura da doutrina espírita. A Igreja Católica, atribui a esses seres desviados da lei muito mais poder do que possam ter, chamando-os de demônios. Este é um outro equívoco, porque fatos idênticos nas mãos de uns são bruxaria, segundo a concepção da Igreja Católica, naquela época, e nas mãos de outros são santos milagres, como nós já estudamos aqui em capítulos anteriores, porque nós estamos aqui na primeira parte, no capítulo 10, estamos retomando alguns raciocínios de base para continuarmos o nosso estudo no item 14. Então, nesse caso aqui, o nosso querido codificador Allan Kardec trata de rebater alguns raciocínios expendidos apresentados por Monsenhor Gusset, o cardeal arcebispo de Reims, autor da Pastoral para a Quaresma de 1865, usada por Allan Kardec para fazer este estudo, que, segundo o nosso codificador e todos os princípios que regem a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, então está em equívoco quando afirma que fenômenos são inexplicáveis, como, por exemplo, as curas, as aparições, as comunicações por escrito, ou as comunicações orais, ou as comunicações por audição. Estamos aqui falando da mediunidade. E também afirma que esses fenômenos inexplicáveis tratam assim de outros vários fatos, inclusive que constam de livros santos, como obras de anjos e de santos. Aqui, evidentemente, há uma incoerência de base e um vício na fonte do raciocínio. Por que isso? Porque para uns, esses fenômenos que são mediúnicos valem quando estão de acordo com o raciocínio ou a postura teológica da Igreja, e são ditas serem recebidas ou endereçadas aos homens por anjos ou por santos. E quando não são interessantes para a postura teológica da Igreja Católica, então são de demônios, são fenômenos inexplicáveis, etc. Isto é também um erro de avaliação da Igreja, porque
a doutrina espírita, nós sabemos, não tem nenhuma relação com os fenômenos de magia, como pensa a Igreja. E está aqui esse raciocínio exposto por Monsenhor Gosset nessa pastoral para a Quaresma de 1865. Também para a doutrina espírita, os espíritos não recebem e, portanto, também não obedecem ordens dos homens. E, na verdade, esses espíritos não têm meios de constranger os espíritos superiores, falando aqui dos chamados demônios, no sentido negativo do termo, porque sabemos, só para lembrarmos aqui juntos, nós sabemos que isso decorre de uma interpretação que vem da palavra daimon, grega, que quer dizer pneuma, quer dizer espírito. O próprio Sócrates ouvia os conselhos, as orientações do seu daimon, do seu espírito protetor. Então nós também sabemos que a doutrina espírita não tem sinais, não tem fórmulas cabalísticas, são coisas de que o espiritismo é acusado pela linha teológica católica àquela época. Então o espiritismo não tem sinais, não tem fórmulas cabalísticas, não tem descobertas de tesouros, não tem processos para enriquecer, não tem milagres ou prodígios, não tem adivinhações, não tem aparições fantásticas e outras coisas que tais. Ou seja, nada do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia, que são estes que nós acabamos de enunciar e que o Espiritismo não avaliza. Então, na verdade, o nosso querido codificador Allan Kardec diz que só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Então, esses processos e fins da magia e os do espiritismo que são incompatíveis. A respeito das curas também, que são enunciadas pela teologia católica, particularmente aqui no corpo dessa pastoral do Monsenhor Gosset, as curas são reconhecidas como reais na pastoral de 1865. Interessante isto. Mas a exemplo das curas, este é um exemplo impróprio tomado por Monsenhor Gosset justamente como meio de evitar as relações com os espíritos. Por quê? Porque as curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Portanto, os fatos são teimosos. Os fatos não podem ser trabalhados, torturados. Eles estão ali diante das criaturas e as curas, então, são absolutamente inquestionáveis, particularmente daqueles que são beneficiados pelas curas. Então, quem quererá renunciar a essas curas, a esses benefícios? Então, esses espíritos que curam as criaturas são o demônio, são o chamado diabo? Ora, então, o demônio faz uma boa e uma meritória ação. Portanto, o demônio faz um papel digno, comete ou pratica uma ação boa. E nesse particular, quais são então os agentes secretos desses fenômenos? Os anjos? Pois é. Então, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores. Evidentemente que não. Então, é nesse conjunto de ideias que trata Kardec aqui, particularmente retomando um pouquinho aqui o item 13 do capítulo 10 da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Todos esses papéis indignos, diz Kardec,
devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar de tal a obra salutar dos bons espíritos que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere de vários preceitos que nós já estudamos aqui juntos nesse capítulo. São, na verdade, esse reconhecimento, por exemplo, pela qualidade da linguagem que usam os espíritos. A linguagem é concisa, clara, sem redundâncias inúteis, enquanto que os espíritos inferiores têm uma linguagem menos cuidada, menos cuidadosa, menos superior, digamos assim, e então todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da infelicidade ou da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes visando instruirmos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados no discurso da doutrina espírita por espíritos batedores. E assim esses raciocínios vão sendo rebatidos por Allan Kardec, aqui no caso, no capítulo 10 que estamos estudando. Então, a linguagem dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos é essa linguagem marcada pela vacuidade, pelo vazio das ideias, pela prolixidade, ou seja, o uso de muitas palavras e muitas frases que não dizem muita coisa e às vezes não dizem nada. E, portanto, todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda experiência grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou arrogância, como acabamos de ver, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Portanto, serve para identificar demônios, entre aspas, nos seus mais diferentes graus e nós mesmos, afinal de contas. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra. Sou Nádia do Couto Vale, estamos estudando juntos o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. E continuamos aqui agora no desenvolvimento do raciocínio de nosso codificador, que passa a considerar a questão das manifestações físicas ou puramente materiais que competem mais comumente aos espíritos inferiores ou batedores. Esses espíritos batedores se ocupam dessas manifestações físicas ou puramente materiais e exatamente por essa mesma razão. Ou seja, aqueles que são sábios entre nós não se ocupam de torneios de força, de agilidade. Nós vemos isso e estudamos isso em uma obra pouco referida, até pouco estudada, que é o que é o Espiritismo, mas também em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. O Espiritismo, portanto, não confunde os espíritos, mas distingue, separa, categoriza, qualifica em vários graus de evolução os espíritos. A Igreja é que atribui aos demônios inteligência igual à dos anjos. Nós já acabamos de ver que isso não procede. Os anjos são espíritos superiores, que, portanto, têm esta linguagem mais refinada, superior e vibratoriamente elevada,
e os espíritos inferiores, que são mais ou menos ignorantes, e seu horizonte moral é muito limitado, e também a sua perspicácia. Cabe aqui uma observação a respeito disso. Muitas vezes, há espíritos, e a obra de nosso querido mentor André Luiz nos apresenta muitos exemplos a esse respeito. Os espíritos podem ser desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente são inferiores. Então, é uma categoria, uma outra categoria, que, aliás, está apresentada por Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta, não exatamente é uma pergunta, mas é um item que está lá em O Livro dos Espíritos, a esse respeito, que é a classificação dos espíritos segundo o seu grau evolutivo. Então, os espíritos inferiores, que têm esse horizonte moral limitado, têm uma visão falsa e incompleta. São incapazes de resolver certas questões. Consequentemente, são também incapazes de fazer tudo o que se atribui aos demônios. E então é nesse contexto que Kardec, então, já agora estamos no item 14, aqui do capítulo 10 da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec destaca e, portanto, transcreve aqui no item 14 uma parte da pastoral de Monsenhor Bousset. Diz Kardec, ou transcreve Kardec: as almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. Isso significa que, no caso, os demônios ou os espíritos inferiores precisam de autorização para se tornarem manifestos diante de certas circunstâncias, certas situações e certas consciências, ou seja, diante de certas criaturas. Essa proibição de Deus de evocar as almas dos mortos, que se demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, a justiça de Deus, e não podem, sem sua permissão, sem a permissão de Deus, colocar-se à disposição dos vivos, são esses mesmos espíritos que o Espiritismo não avaliza como sendo demônios e que, na verdade, todo o raciocínio, toda a formulação, toda a teoria do Espiritismo vai além disso e é mais rigoroso do que isso. Não admite manifestações quaisquer de quaisquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus, porque nós sabemos que Deus comanda tudo, todas as coisas, todos os seres, todos os universos. A ciência hoje já nos autoriza a falarmos sobre os universos assim no plural. Já o espírito evocado vem, segundo a doutrina espírita, obedecendo à vontade de Deus, ou seja, como para Deus tudo tem uma finalidade positiva, tudo tem uma utilidade para o bem, para a evolução. Portanto, a vontade de Deus só permite quando há uma utilidade na manifestação dos espíritos. Se o espírito for superior, um espírito elevado, ele virá sempre para um fim útil e recusa-se a responder quando, em reunião, pessoas possam apresentar questões pouco sérias, com ar de gracejo. Portanto, os espíritos superiores não se dobram a essa nossa curiosidade mórbida
inferior, própria dos espíritos inferiores, e as pessoas pouco sérias, muitas vezes até com ar de gracejo, fazem perguntas aos espíritos superiores nas reuniões. Evidentemente que os espíritos superiores não acolhem, não acatam essas questões, essas perguntas, e nós estudamos isso muito detalhadamente em O Livro dos Médiuns, em especial na segunda parte dessa obra, no capítulo 25, e então o espírito, nesse caso, como estudamos também lá, estamos estudando aqui também lá em O Livro dos Médiuns, o espírito pode recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem. Mas, quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Isso está em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, nesse capítulo 25. Então, retomando. Quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. E por que pode acontecer isso? Porque Deus pode julgar que aquilo seja útil, que aquilo seja importante para a evolução e o desenvolvimento do espírito. Tantos espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como aos nossos anjos de guarda, assistir-nos e afastarem os maus espíritos. E em se tratando de evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, no item 203. E é nesse clima de submissão à vontade de Deus e da nossa consciência de que necessitamos do auxílio, da presença, do envolvimento, da orientação dos espíritos superiores, nossos amigos, é que neste instante, reunidos em nome de Deus, de Jesus, de Maria, de nossos anjos da guarda e de nossos amigos espirituais queridos, que vos rogamos a todos que nos abençoem em nossa trajetória, em nossas necessidades e nos apelos que nosso pequenino coração dirige a todos vós em nome do amor divino, para que nos assistam pela graça de Deus. Que assim seja, hoje e sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.